Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto aqui para mais um conteúdo, trazendo as análises de futebol para os jogos desta terça-feira, dia 5 de maio de 2026. Teremos aí Libertadores da América, Sul-Americana e um jogaço de volta da semifinal da Champions League entre Arsenal e Atlético de Madrid. Fizemos o jogo de ida aqui, vamos fazer agora também o jogo de volta aqui no canal. Mas para a gente ter uma ideia, uma noção, para a gente ter toda o contexto do que fazer nesses jogos, essa análise pré-live aqui, ela é fundamental. Então acompanhe esse vídeo até o final para você saber o que eu pretendo trabalhar nos jogos de brasileiros aqui pelas competições da América do Sul e também nesse grande jogo entre Arsenal e Atlético de Madrid que a gente vai ter nessa terça-feira, 16 horas da tarde, beleza? Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa o like aqui no vídeo, comenta aqui nos comentários o que você acha desses jogos e, é claro, ativa o sininho para receber as notificações aí sempre que eu trouxer vídeos novos aqui no canal, maravilha? Bom, vamos lá, vamos começar falando aqui de Copa Sul-Americana. A gente vai começar pelo final, na verdade, né? Às 19 horas, o Juventud do Uruguai receberá o Atlético Mineiro. E aqui a gente já entra no contexto de análise do que é para os clubes brasileiros essa fase de volta dos grupos de Sul-Americana e Libertadores, né? Como vocês sabem, a gente tem na Sul-Americana só o primeiro colocado classificando em cada grupo e o segundo colocado joga um playoff contra os times que vêm da Libertadores. Então, nesse caso hoje, o Atlético Mineiro, que vai enfrentar o Juventude aqui, ele está buscando por essa segunda colocação no grupo. O Atlético Mineiro já fica numa situação muito complicada para a liderança desse grupo aqui. Porque caso vença todas as 3 partidas que faltam e some aqui mais 9 pontos, ele pode ir a 12, né? Teria que contar aqui com o Cienciano não ganhando dele próprio Atlético Mineiro e também perdendo pelo menos mais uma partida para ficar aí numa pontuação inferior, tá? E assim o Atlético Mineiro ficaria na primeira colocação. Então, ainda mesmo depois de tropeços aqui, 2 derrotas nessa fase, nesse início, no primeiro turno da fase de grupos, dá para se dizer, né? O Atlético ainda tem a chance de, por suas próprias forças, ser líder desse grupo aqui e classificar em primeiro. Então, esse é um ponto positivo em relação à campanha do Atlético Mineiro. Obviamente, jogar contra o Cienciano lá em Cusco vai ser muito difícil, assim como foi para o Atlético, também para as outras equipes. Então o time peruano tem o fator da altitude a seu favor, que pode ser sim um diferencial nos jogos que faltam aqui. Na volta, o Cienciano vai jogar apenas um jogo em casa e 2 jogos fora, né? O Cienciano venceu o próprio Atlético e venceu o Puerto Cabello jogando em casa. Agora vai enfrentar esses 2 times fora de casa, né? Mas terá a oportunidade de enfrentar o Juventud de Las Piedras, aqui o time uruguaio, dentro do seu estádio. O time do Atlético Mineiro precisa demais da vitória, não conseguiu ganhar fora de casa, aliás, não conseguiu ganhar em casa aqui contra o... Não conseguiu ganhar, aliás, em casa o Atlético ganhou, né? A única vitória do time mineiro foi justamente dentro de casa contra o Juventud do Uruguai. Precisará vencer também fora de casa essa partida aqui, para poder melhorar a sua condição no grupo e, de preferência, torcer, é claro, para um resultado de empate no outro grupo ou vitória do Puerto Cabello, que também depois será adversário direto do Atlético Mineiro. Então, um jogo de tudo ou nada para a equipe do Galo, fora de casa, num contexto sempre complicado, embora o time adversário seja um time muito frágil, né? Mas a gente não pode desconsiderar a ideia de que a campanha do Atlético Mineiro aqui é preocupante nessa fase de grupos e já joga apenas pela vitória o time do Galo aqui. Então aqui nesse jogo a minha sugestão é um lei ao time da casa, tá? Um lei ao Juventud, que por estar na segunda colocação do grupo, o empate contra o Galo aqui pode ser interessante nesse jogo aqui, né? Então, um lei ao time da casa nesse jogo, tá? Depois a gente vai para a sequência aqui de Sul-Americana, temos às 21h30 o jogo do Recoleta contra o Santos. Aqui a gente tem outro time brasileiro numa situação muito complicada, o Santos pior do que o Atlético Mineiro, porque o Santos ainda não venceu na competição,
perdeu na estreia fora de casa para o Cuenca e depois 2 empates contra o Recoleta e contra o São Lourenço, né? A questão agora é a seguinte: não venceu o Recoleta dentro de casa, vai precisar vencer fora. O time do Recoleta, que não tem qualquer tradição de futebol continental aí, né? É uma equipe aí de terceiro nível do futebol paraguaio, aliás. Vai mandar seu jogo no Defensores del Chaco, que é um dos grandes estádios de Assunción, no Paraguai, que provavelmente terá um público muito reduzido, né? A tendência é que, inclusive, nem torcida do Santos tenha viaje muito para esse jogo, né? No entanto, a necessidade do Santos vencer esse jogo aqui é muito grande. O time precisa, também conta só com a sua pontuação para poder ser líder desse grupo, já que o São Lourenço, que é o líder, tem apenas 5 pontos, o Cuenca tem 4, o Recoleta tem 3 e o Santos tem 2. Se o Santos vencer, vai a 5, empata aqui contra o São Lourenço, que vai jogar um jogo difícil contra o Cuenca também, e que os dois serão futuramente adversários do Santos, e o Santos precisa então vencer as 3 partidas que falta para poder passar nesse grupo na liderança. A odd do Santos aqui muito amassada, a 1,50. A gente não tem ainda, obviamente, as escalações, mas é muito provável aqui que o Neymar não viaja para esse jogo. Então a gente já tem aqui uma situação onde o Santos tem o seu principal jogador ausente, né? Embora tenha uma boa equipe, uma boa estrutura, e aqui entra a situação de que o Recoleta é um time bem frágil, tá? Aqui a gente pode cogitar a ideia de um back ao time do Santos, tá? Não só pela diferença técnica das equipes, mas também pela necessidade, né? Diferente do primeiro jogo, nesse jogo aqui o Santos precisa muito da vitória, né? Mesmo fora de casa, e isso se deve também ao favoritismo do Santos, a odd de 1,50. Para mim, um back ao Santos pode ser a melhor sugestão para esse jogo aqui. Depois a gente tem ainda na Sul-Americana o Riestra recebendo o Grêmio, o Riestra que joga no mesmo estádio onde joga o São Lourenço, né? Na verdade, o estádio do Riestra, ele é um estádiozinho muito pequeno lá na Argentina. Para competições do porte da Sul-Americana, eles mandam seus jogos no estádio do São Lourenço, que é colado, né? Os dois estádios são muito próximos lá. Então o time do Riestra vai enfrentar o Grêmio no estádio do São Lourenço, que é ali muito próximo, né? Fica basicamente na região metropolitana, quase central ali de Buenos Aires, inclusive, né? De fora dessa equipe do Grêmio tem o Amuso, né? Que sentiu lesão e está ausente do time, mas também tem alguns outros desfalques importantes aqui, como por exemplo também o Arthur, que sentiu uma lesão, o William também sentiu uma lesão, o Nardoni agora sentiu uma lesão também. Todos esses jogadores não estarão disponíveis na equipe do Grêmio para esse jogo contra o Riestra lá na Argentina. A situação de tabela do Grêmio é um pouquinho mais tranquila, porque o Grêmio hoje estaria na segunda colocação. O Torque, que é o líder do grupo com 6 pontos, que venceu inclusive a equipe do Grêmio na estreia, vai enfrentar o Palestino, que é o time mais fraco do grupo, porém esse jogo aqui é lá no Chile, então o Palestino pode ter uma vantagem nesse sentido, e o Grêmio, se vencer o Riestra, provavelmente assume a liderança desse grupo. Então a vida do Grêmio não é tão simples, mas é um pouquinho mais fácil e mais acessível do que a tabela do Santos, por exemplo, e do Atlético Mineiro, que são lanternas dos seus grupos aí e precisam necessariamente da vitória. Então o Grêmio não precisa necessariamente vencer todos os jogos, né? Se vencer aqui contra o... Se vencer... Na verdade, o Grêmio já jogou 3, né? Essa é a 4ª partida, né? Então o Grêmio, se vencer o Torque e vencer o Riestra, não precisa necessariamente vencer o Palestino, né? Então aqui uma situação um pouquinho mais tranquila para a equipe do Grêmio tentar buscar uma classificação no primeiro lugar desse grupo, também só depende dele, tá? Odd 2,70 para o Riestra, 2,80 para o Grêmio aqui. O que pesa bastante nesse jogo aqui é o fato de que o retrospecto do Grêmio como visitante é horroroso, é um dos piores visitantes do futebol brasileiro atualmente. Então, isso faz com que a gente não se sinta tranquilo para trabalhar um back ao Grêmio fora de casa, levando em conta os desfalques e levando em conta a necessidade do Riestra de tentar conseguir um resultado positivo.
É interessante a gente ver que o Riestra tem um futebol um pouquinho melhor, inclusive até que o Palestino e que o próprio Torque, né? Mas vale a pena a gente ficar esperto aqui na condição de jogo dessa equipe argentina. Lei ao Riestra seria a minha sugestão para esse jogo aqui contra o Grêmio. Não dá para ir back seco no Grêmio com essa campanha que o time está fazendo fora de casa e ainda mais com os desfalques importantes aí na sua equipe titular, ok? Depois a gente vai para a Libertadores. Eu separei 2 jogos dessa terça aqui bem legais. Um aqui que é no grupo do Cruzeiro. O Barcelona do Equador receberá o Boca Juniors. A gente viu Cruzeiro e Boca fazendo um jogo muito ruim na última rodada, aí um 0-0 daquele de doer os olhos de assistir, né? É o tipo de jogo que o Boca costuma fazer fora de casa contra adversários tecnicamente de mais qualidade, como é o caso, foi esse jogo contra o Cruzeiro, até porque o Boca teve um jogador expulso durante a partida e quando ficou com 1 a menos, apelou muito mais ainda para essa parte da catimba, da cera, do antijogo que as equipes argentinas conseguem fazer com muita capacidade, né? Então aqui a gente viu isso acontecendo nesse jogo. Tecnicamente a equipe do Boca não é nem de longe um daqueles grandes times que o Boca Juniors já teve em gerações passadas, né? Porém tem alguns jogadores nessa equipe do Boca que sim desequilibram, tá? A gente vai pegar aqui as escalações aqui para esse jogo, já temos, né? Merentiel, jogador conhecido aqui, foi jogador do Palmeiras, se não me engano, é um dos destaques da equipe do Boca. E o Leandro Paredes, né? Jogador que fez uma trajetória muito interessante aí no futebol europeu e retornou na temporada passada para o Boca, e ele é o grande jogador desse time do Boca, né? O cara que lidera o time, que tem as principais ações ofensivas, passam sempre pelo pé dele. E do lado do Barcelona do Equador temos aqui o Benedetto, né? Centroavante que já fez história pelo Boca Juniors também, vai ser o reencontro dele com o seu ex-clube. O Villalba também, um bom jogador aqui, tem qualidade, bom na bola parada também, né? E o sistema defensivo do time do Barcelona é relativamente interessante. Aqui tem jogadores de boa qualidade técnica, tá? Então a gente deve ter um jogo bem equilibrado aqui. O Barcelona, apesar de ter uma equipe relativamente experiente nesse tipo de competição, não conseguiu somar nenhum ponto até esse momento. Então nesse sentido aqui é o que deixa o grupo mais embolado, porque sem somar pontos o Barcelona, Cruzeiro, Boca e Universidade Católica, os 3 estão com 6 pontos, então um jogo muito difícil aqui, que pode desembolar esse grupo caso o Boca consiga uma vitória fora de casa contra a fraca equipe do Barcelona, e aí deixa o Cruzeiro na obrigação de vencer. Cruzeiro e Universidade Católica na obrigação de um dos dois tentar vencer o jogo aqui. Então temos uma partida bem interessante aqui. 4,10 a odd do Barcelona, 2,05 a odd do Boca. Para mim aqui é um lei ao Barcelona nesse contexto aqui, justamente levando em conta que o Boca consegue fazer bons jogos fora de casa, e também que o Barcelona vem fazendo uma campanha muito ruim nessa fase de grupos da Libertadores, e a tendência é que siga sem pontuar jogando o que vem jogando aqui nessa competição o Barcelona do Equador, ok? Depois partimos para Sporting Cristal e Palmeiras. Aqui a gente tem outro exemplo de um time brasileiro que marcou passo dentro de casa. A equipe do Palmeiras venceu, aliás, dentro de casa o Palmeiras venceu o seu jogo, né? Acabou empatando contra o Júnior de Barranquilla fora de casa e contra o Cerro Porteño fora de casa. Agora vai ter que ganhar do líder do grupo, o Sporting Cristal, fora de casa, para poder assumir a liderança, tá? Não é uma missão difícil, é um jogo que o Palmeiras tem total condição de fazer uma boa apresentação fora de casa. No entanto, o que a gente vem assistindo de jogos do Palmeiras recentemente é um time que perde bastante volume, principalmente na segunda etapa, às vezes abre o placar e não consegue manter a vantagem dentro do jogo. Então a gente está vendo um Palmeiras que está passando, de certa maneira, por uma pequena crise técnica, dá para se dizer, tá? E quando eu falo em crise técnica, vejam bem, eu não estou falando que tem que destruir tudo e fazer tudo do zero, tá? O que acontece é o seguinte:
precisa de alguns ajustes em algumas situações específicas a equipe do Palmeiras, ajustar principalmente a parte de meio campo na transição ali, deixar o time mais agressivo depois que tem a vantagem no resultado, para conseguir tirar valor dessas situações aqui onde a gente tem o adversário muitas vezes dando a bola para o Palmeiras jogar e o Palmeiras não conseguindo propor jogo como a gente viu já em outras temporadas o time fazendo, tá? Então aqui muita atenção na postura do Palmeiras como visitante aqui. Se o time tiver uma postura de protagonista, querendo propor jogo, querendo empurrar o adversário contra o seu próprio gol, aqui a gente tem um cenário interessante para back ao Palmeiras, tá? Eu vou deixar marcado aqui o back ao Palmeiras, mas eu gosto também nesse jogo aqui do mercado de gols, tá? A linha do over 2,5 pagando 2, eu acho uma odd interessante, até porque no retrospecto aqui o Palmeiras tem se envolvido em jogos com gols, tá? Palmeiras aqui marcou 4 e tomou 3 gols, então é um time aqui com 5 gols, com 7 gols, aliás, ele é o time mais over desse grupo aqui da Libertadores, né, do grupo F. Então o mercado de gols também me chama atenção nessa odd aqui entre Sporting Cristal e Palmeiras, beleza? E para fechar o grande jogo do dia, às 16 horas, Arsenal e Atlético de Madrid se enfrentam pelo jogo da volta. A ida foi empate em 1-1, né? Então a gente tem aqui um jogo que chama muito a atenção porque no jogo de ida foi extremamente equilibrado. O Atlético de Madrid acabou saindo na frente, o Arsenal empatou na sequência, só pra gente ver aqui, ó. Esse aqui foi o jogo de ida, né? Onde a gente teve aqui o Atlético de Madrid sendo um pouco superior. Aliás, o Arsenal saiu na frente de pênalti e no segundo tempo o Atlético de Madrid empatou de pênalti também. Então o Arsenal conseguiu um bom volume no final do primeiro tempo aqui. O Atlético dava indícios de que tentaria dominar o início do jogo aqui, mas o Arsenal emparelhou o jogo, conseguiu fazer o gol no final do primeiro tempo. E na segunda etapa veio um Atlético de Madrid realmente diferente, tá? Um time muito propositivo, muito agressivo, criou situações, empatou o jogo e teve uma janela de oportunidade para conseguir fazer o gol da virada, que inclusive o Atlético de Madrid que acabou não saindo. E agora, no jogo da volta, isso pode sim ser um fator que vai custar caro para a equipe do Atlético de Madrid. Por quê? Porque vai ter que decidir contra o Arsenal lá em Londres, onde o time voltou a ser uma equipe muito eficiente, tá? A equipe do Arsenal começou a temporada muito bem, num pique assim de excelência, dá para se dizer, tanto nos jogos da Premier League como nos jogos da fase de grupo de Liga da Champions, né? O time do Arsenal foi muito bem, se não me engano ele foi o melhor time da fase de grupos da fase de Liga da Champions, né? Então vinha numa sequência muito boa. O time caiu um pouco de produtividade na segunda metade do segundo turno da Premier League ali principalmente, inclusive chegou a perder a liderança para o time do Manchester City e agora nessa última rodada retomou a liderança, contando também com o empate do time do Guardiola. Vamos ver aqui se ele tá líder ainda exatamente, tá líder da Premier League aqui com 76 pontos e o Manchester United e o Manchester City com 71, porém um jogo a menos, né? Vencendo o City pode ir a 74, ainda fica 2 pontos atrás, faltando poucas rodadas aqui, faltando apenas pro City vão faltar 4 jogos e pro Arsenal mais 3 jogos até o final da competição. Então o Arsenal nas duas frentes aí, tanto na Champions como na Premier League, muito próximo da disputa do título, né? Se vencer em casa aqui o Atlético de Madrid, o Arsenal classifica para a final para pegar ou PSG ou Bayern de Munique, jogo da quarta-feira, que a gente vai falar aqui também, né? Então, temos aqui um contexto bem interessante. É muito legal a gente olhar as escalações aqui e perceber que o Arsenal vai com uma escalação bem diferente do que foi... Bem diferente não, mas com diferenças consideráveis em relação à escalação do jogo anterior, né? A gente viu no setor ofensivo, por exemplo, aqui o Martinelli aparecendo no ataque junto com o Gyökeres e do outro lado a gente tinha o... Vamos pegar a escalação do jogo da volta aqui pra gente falar.
A gente teve no jogo de ida, aliás, olha aqui ó, a diferença das escalações. Ó, Martinelli de um lado, Madueke do outro lado e o Odegaard no meio campo aqui, fazendo a meia direita aqui, fazendo uma combinação aqui, Declan Rice de primeiro volante, né? E o Zubimendi do outro lado. Vejam como vai mudar agora para esse jogo agora a escalação do Arsenal aqui, ó. Joga no ataque o Trossard junto com o Gyökeres e o Saka, e na linha de meio-campistas o Declan Rice vai para o lado, o Zubimendi pelo meio e o Eze pelo outro lado. Então a gente não tem aqui, por exemplo, o Martinelli que apareceu no outro jogo fazendo uma função que isso muda a dinâmica ofensiva da equipe do Arsenal consideravelmente, tá? Então a gente tem que levar isso aqui para a prática, porque o esquema que o Arteta fez no jogo de ida era um pouco mais de contenção, aqui tende a ser mais agressivo, tende a ser um esquema para dominar o time do Atlético de Madrid, que vem numa escalação semelhante à do jogo de ida, só que mais uma vez o Simeone vai apostar aqui em deixar o Sorloth no banco e colocar o Álvares e o Griezmann no ataque, deixando a equipe do Atlético de Madrid mais leve. O Lookman volta para a equipe aqui como titular, ele não tinha sido titular no jogo passado, então aqui o time pega outro nível de jogo também, então é muito interessante a gente ver que o Atlético de Madrid também vem mais preparado para contragolpe do que foi no jogo de ida, onde ele tinha a postura de tentar reter mais a bola, tá? Esse confronto aqui, para mim, é um jogo muito interessante para a gente trabalhar a correção de preço no primeiro tempo. No entanto, quando a gente fala de jogos dessa magnitude aqui, dessa categoria, com duas equipes extremamente bem treinadas, com jogadores no seu auge físico e técnico dos dois lados, tá? A gente deve ter uma superioridade relativamente reduzida dentro do jogo de uma ou outra equipe. Então, comprar mercados de longa correção no match odds nesses jogos aqui, às vezes pode não ser a melhor entrada a se fazer. No primeiro jogo a gente teve, tá? No primeiro jogo a gente teve ali um momento, principalmente no primeiro tempo, de lei ao Atlético de Madrid, onde o Arsenal foi um pouco melhor, e no segundo tempo de lei ao Arsenal, quando o Atlético de Madrid foi um pouco melhor. No entanto, essa superioridade ela pode mudar de lado rapidamente e você pode ser pego de surpresa nesse tipo de situação. Então, vale muito a pena prestar atenção nessa análise pré-jogo para entender como as equipes vêm e não ficar exposto nesse tipo de cenário. Na minha visão, 1,60 é uma odd um pouco apertada para a equipe do Arsenal, poderia estar 1,80, 1,85, acho que seria um preço bom. Muito provavelmente, se você estiver lá no Bolsa de Aposta, a plataforma que a gente utiliza para fazer trading nesses jogos aqui, você vai conseguir pegar uma odd próxima disso aí, porque o Bolsa de Aposta tem as melhores odds do mercado brasileiro hoje para jogos desse tipo aqui. Então pode acessar o Bolsa de Aposta clicando no link aqui na descrição do vídeo que você vai encontrar melhores odds aqui para trabalhar eventualmente a favor do Arsenal, que deve, com essa escalação que eu falei aqui para vocês, ter muito mais volume no início do primeiro tempo, tá? Então aquele momento que a gente viu o Atlético de Madrid tendo uma leve superioridade no começo do jogo de ida, na volta o Arsenal é que tem o papel de fazer esse jogo de protagonista dentro de casa, tá? Com o jogo empatado, a vitória interessa para as duas equipes, então teremos um jogo de trocação, um jogo onde o mercado de gols também pode ser uma boa alternativa, tá? Eu gosto bastante da linha do 2,5, pagando 1,91, é bem provável que com o placar aberto no primeiro tempo, a gente vá buscar por gols na segunda etapa, porque o time que estiver em desvantagem, estiver perdendo esse jogo aqui, vai correr demais para tentar buscar o resultado, tá? Então a minha primeira sugestão aqui de mercado seria um lay ao Atlético de Madrid, levando em consideração o mando de campo do Arsenal, a escalação que o time vai botar em campo e a postura que o time pode desempenhar nos primeiros minutos do primeiro tempo, e também over goals, a linha do over 2,5 me chama bastante atenção nesse jogo aqui também, beleza? Essas foram aí as minhas dicas, então, rapaziada, queria convidar você que está assistindo esse vídeo até o final. Amanhã, um pouquinho antes das 16 horas, eu já vou estar online aqui no canal para fazer esse jogo ao vivo com vocês. Então, venham trocar uma ideia, fazer uma resenha com a gente aqui e acompanhar o jogo com os comentários e as entradas aqui do canal Stake Cheia. Valeu? Era isso, um grande abraço, nos vemos no mercado. Até lá!